Ela entrou pela porta de serviço como sempre fazia. Uniforme, crachá, cabeça baixa. Do lado de fora, tinha gente querendo entrar naquela festa que nem sabia o nome de quem estava organizando. Lara sabia, só não imaginava que o nome daquele homem ia mudar tudo o que ela conhecia sobre a própria vida. Naquela noite, ela não estava na lista, mas era exatamente ali que ela precisava estar. O Grande Hotel Seralvo não era daqueles lugares que você passa na frente e ignora. Era o tipo de prédio que fazia a pessoa do lado de fora diminuir o passo sem perceber, olhar para cima e sentir que pertencia a um mundo diferente do que estava acontecendo lá dentro. Naquela noite, então, estava diferente de qualquer outra. Tapete vermelho na entrada, lustres de cristal acesos com uma luz que parecia calculada para fazer todo mundo ficar mais bonito, seguranças de terno na porta com uma lista que valia mais que convite, valia pertencimento. Do lado de fora da grade, algumas pessoas tentavam espiar o evento sem parecer que estavam espiando. Não conseguiam. Lara Vasconcelos passou por elas sem olhar, não por arrogância. Ela simplesmente já sabia que a entrada dela era outra, sempre foi outra. Ela dobrou no corredor lateral, passou pela porta de serviço com o crachá no pescoço e o equipamento de som no carrinho e entrou no mundo de trás do hotel que ninguém da festa ia ver naquela noite. O mundo onde as coisas funcionam para que o outro mundo brilhe. Ela trabalhava ali há 2 anos. Chegou precisando de qualquer emprego, aceitou qualquer função e nunca, nem um dia, causou problema para ninguém. Os colegas gostavam dela. A chefia confiava. Quando precisava de alguém de confiança para uma tarefa rápida, o nome de Lara era o primeiro que aparecia. Naquela noite, a tarefa era simples. Um equipamento de som tinha ficado esquecido durante a montagem do salão principal. Precisava ser recolhido antes que atrapalhasse. Detalhe, estava do lado errado do salão, e a festa já tinha começado. Lara entrou pelo corredor lateral, calculou o caminho mais rápido e atravessou o salão com a cabeça baixa e o passo firme. Estava quase do outro lado quando ouviu o som do microfone sendo pego, e então a voz de Viviane Rego preencheu o ambiente inteiro. Viviane era o tipo de mulher que enchia um ambiente antes de abrir a boca. Cabelo impecável, vestido que devia custar mais que o salário de 3 meses de Lara, e um sorriso que funcionava como armadilha. Bonito por fora, calculado por dentro. Ela era a noiva de Caio Drummond, a anfitriã daquela noite, e tinha o dom de transformar qualquer situação em palco. Quando pegou o microfone e olhou na direção de Lara, o salão inteiro seguiu o olhar dela, sem nem perceber que estava fazendo isso. Gente, Viviane disse com aquela voz doce que escondia o fio da navalha. Alguém pode me explicar como uma funcionária de serviço entrou na lista de convidados? As primeiras risadas foram baixas, constrangidas. O tipo de risada que as pessoas dão quando não sabem bem se devem rir, mas riem porque todo mundo ao redor está rindo. Depois vieram as outras, mais soltas, mais altas, mais confortáveis na crueldade. Alguém levantou o celular, depois outro. Lara sentiu cada olhar pousar nela como se fossem peso físico. Viviane não parou. Comentou sobre o uniforme, sobre o crachá visível no pescoço, sobre o carrinho de equipamento que Lara ainda segurava com as mãos. Cada frase era calculada para arrancar mais uma camada. E o pior não era o que ela dizia. Era a leveza com que dizia, como se fosse brincadeira, como se fosse só uma observação inocente sobre algo óbvio. Como se Lara não fosse gente suficiente para sentir. Lara não respondeu. Não porque não tinha o que dizer, tinha, mas porque havia algo dentro dela, construído ao longo de anos de aprender a sobreviver com dignidade, que não ia deixar aquela mulher ter a satisfação de ver uma reação. Ela ergueu a cabeça, segurou o carrinho com mais firmeza e saiu andando em direção à saída com um passo que não era pressa e não era fuga. Era escolha. E quem estava prestando atenção de verdade viu isso.
Viu também que os olhos dela brilhavam mais do que deveriam. Caio Drummond estava prestando atenção. Ficou imóvel do outro lado do salão durante toda a cena, com um copo na mão que ele esqueceu de tomar. Não era pena o que ele sentia. Era outra coisa. Algo mais fundo, mais antigo, como uma memória que ainda não virou memória, que ficou parada no meio do caminho. Algo no rosto de Lara, no jeito que ela carregava os olhos, mesmo quando estavam brilhando, num detalhe que ele não conseguia identificar, mas que o atingia como se fosse familiar, de uma forma que ele não sabia explicar. Ele colocou o copo numa bandeja próxima e foi atrás. Não chegou a tempo de falar com ela. Quando entrou no corredor da saída, Lara já estava quase na esquina, mas tinha acontecido alguma coisa. Ela tinha esbarrado numa mesa lateral e derrubado um porta-retrato de decoração. O vidro quebrou no chão, e por baixo da foto oficial, uma imagem do hotel, sem graça, genérica, tinha caído outra coisa. Uma fotografia antiga, desbotada nas bordas, do tipo que fica guardada dentro de gaveta por tanto tempo que a cor começa a ceder. Uma mulher jovem, sozinha, com um bebê recém-nascido no colo, sem legenda, sem data, sem contexto. Caio chegou ao local antes de qualquer funcionário, se abaixou, pegou os fragmentos de vidro com cuidado e então olhou para a foto antiga e ficou parado. Não por segundos, por um tempo que não tinha tamanho certo, que era longo demais para ser reação normal. A cor saiu do rosto dele de um jeito que Nelson, seu assistente, que tinha chegado por trás sem fazer barulho, notou imediatamente. "Caio!" Nelson disse baixinho. Caio fechou a foto na mão, levantou devagar, e quando se virou tinha no rosto uma expressão que Nelson trabalhou com ele por anos e nunca tinha visto antes. Não era raiva, não era surpresa. Era o rosto de alguém que acabou de ver alguma coisa que muda tudo e que ainda está processando o tamanho do que mudou. "Descobre tudo sobre essa funcionária", Caio disse com uma voz baixa e firme que não admitia demora. "Nome completo, família, de onde veio, história, tudo. Preciso saber ainda essa noite." Nelson não fez pergunta. Conhecia o tom. Saiu. Caio ficou parado no corredor vazio por mais alguns instantes, com a foto fechada dentro da mão, ouvindo o som da festa lá dentro continuar como se nada tivesse acontecido. Como se o chão não tivesse acabado de se mover. Nelson voltou em menos de 1 hora. Entrou na sala reservada onde Caio tinha se trancado durante o intervalo da festa, fechou a porta sem fazer barulho e colocou uma folha sobre a mesa com o cuidado de quem sabe que o que está entregando pesa. Caio estava de pé de costas, olhando pela janela para a cidade lá embaixo. Não tinha voltado para o salão. Tinha mandado um recado para Viviane, dizendo que estava resolvendo algo urgente. Ela tinha respondido com um emoji de coração e voltado a brilhar para os convidados, como se ele nunca tivesse saído. "Encontrei", Nelson disse. Caio não se virou imediatamente. "Fala." Nome completo: Lara Vasconcelos, 26 anos. Mora com a mãe num bairro a uns 40 minutos daqui. Trabalha no hotel há 2 anos, contrato fixo, ficha limpa, nunca teve nenhuma ocorrência. Nelson fez uma pausa curta. O sobrenome da mãe é Marta. Marta Vasconcelos. Foi aí que Caio se virou. Não falou nada. Só olhou para Nelson com uma expressão que o assistente não conseguiu decifrar. Não era raiva, não era surpresa. Era algo mais fundo que isso. Algo que ficava entre o reconhecimento e o peso. Como se aquele nome não fosse novo. Como se ele tivesse esperado ouvir esse nome em algum momento da vida sem saber que estava esperando. Ficou em silêncio por tanto tempo que Nelson abriu a boca para perguntar se estava tudo bem. Caio levantou a mão levemente. Gesto pequeno, quase imperceptível. E Nelson fechou a boca. "Tá bom", Caio disse por fim, com uma voz que soou como alguém que acabou de tomar uma decisão. "Pode ir." Nelson saiu sem fazer perguntas. Era pago para isso também. Caio ficou sozinho na sala, com a folha sobre a mesa e a foto antiga ainda no bolso do paletó.
Tirou a foto, colocou ao lado da folha e ficou olhando para os dois por um tempo longo. A mulher jovem na fotografia com o bebê no colo. O nome Marta Vasconcelos escrito à mão na folha de Nelson. Ele passou o polegar pela borda desbotada da foto, como se estivesse tentando sentir alguma coisa através do papel. Depois, guardou tudo, abotoou o paletó e voltou para a festa. Os próximos 90 minutos foram os mais longos da vida dele. Ele estava lá. Apertava a mão, respondia a pergunta, brindava com parceiro de negócio, sorria na hora certa, falava na hora certa. Mas era como se tivesse deixado uma parte de si mesmo naquela sala reservada com a foto e o nome escritos numa folha. Viviane colou no braço dele assim que ele reapareceu no salão, contou alguma coisa engraçada que tinha acontecido com um convidado, riu da própria história. Ele riu junto. Ela não percebeu que o riso não chegou aos olhos. Sílvia, irmã de Viviane, percebeu. Sílvia era diferente da irmã. Onde Viviane usava mel, Sílvia usava fio. Menos cuidado com a aparência, mais atenção com o que estava acontecendo ao redor. Ela estava perto o suficiente para notar que Caio tinha sumido por quase 2 horas, que Nelson tinha saído com uma pasta antes disso e que Caio tinha voltado diferente, presente no corpo, ausente em tudo mais. Não disse nada na hora. Ficou observando. Guardou. Foi só quando a festa começou a esvaziar, já perto da meia-noite, que Sílvia puxou Viviane para um canto e contou o que tinha visto. Viviane ouviu com aquele sorriso que não mudava nunca, mas os olhos dela mudaram. Ficaram mais estreitos, mais calculados. Você acha que é sobre a funcionária? Viviane perguntou baixinho. Acho que é sobre alguma coisa que a funcionária mexeu sem saber, Sílvia respondeu. As duas ficaram se olhando por um momento, não precisavam de mais palavras. Conheciam o combinado de anos. Sílvia investigava, Viviane decidia o que fazer com o que Sílvia trazia. Enquanto isso, Caio tinha descido para a área de serviço do hotel. Perguntou por Lara para o primeiro funcionário que encontrou. O rapaz disse que ela tinha ido embora fazia mais de 1 hora. Terminou o turno e saiu. Caio ficou parado no corredor de serviço por alguns instantes, olhando para o corredor vazio, onde, horas antes, uma fotografia antiga tinha caído no chão e mudado alguma coisa dentro dele que ele ainda não conseguia nomear direito. Depois subiu, pegou o carro e foi embora sem se despedir dos últimos convidados. Mandou mensagem para Viviane dizendo que estava cansado. Ela respondeu com outro emoji. Ele não respondeu mais. Lara chegou em casa com o peito pesado do jeito que a gente carrega quando foi humilhada na frente de muita gente e não reagiu. Não porque não quis, mas porque escolheu não dar esse presente para quem não merecia. A casa era pequena, organizada com o cuidado de quem não tem muito, mas cuida bem do que tem. Cheirava a comida que Dona Marta tinha feito mais cedo e deixado guardada no fogão para não esfriar de vez. Marta estava acordada. Estava sempre acordada quando Lara chegava tarde. Não por ansiedade, mas por hábito de mãe que nunca conseguiu dormir de verdade antes de ouvir a chave na fechadura. Estava sentada na mesa da cozinha com uma xícara de chá nas mãos quando Lara entrou, jogou a bolsa na cadeira e ficou parada no meio da cozinha com aquela expressão de quem está tentando decidir se chora ou não. O que aconteceu? Marta perguntou com a voz direta de quem conhece a filha faz 26 anos e não precisa de introdução. Lara contou. Contou tudo. A tarefa simples, o equipamento esquecido, o caminho mais rápido pelo salão, o microfone, a voz de Viviane preenchendo o ambiente, as risadas, os celulares levantados, a saída com a cabeça erguida e os olhos queimando. Contou sem drama e sem floreio, do jeito direto que as duas sempre conversaram. E Marta ouviu tudo com a mão na boca e os olhos cheios de uma raiva contida que Lara conhecia bem. Era a raiva de mãe que não pode proteger a filha de tudo e sofre por isso.
Quando Lara terminou, ficou um silêncio curto. Depois Lara disse, quase de passagem, como detalhe que não achava que importava muito: o dono do hotel é um tal de Caio Drummond. Organizou a festa para celebrar o noivado com essa mulher e a expansão da empresa dele. A xícara de chá bateu na pia. Não foi um barulho enorme. Foi o barulho seco da porcelana batendo na pedra, o tipo de som que corta o silêncio de uma cozinha pequena de madrugada, como se fosse muito mais alto do que é. Lara levou um susto e olhou para a mãe. Marta estava de costas, as duas mãos apoiadas na pia, a cabeça levemente baixa. "Mãe!" Marta não respondeu de imediato. "Mãe, tá bem?" "Tô", Marta disse. A voz saiu diferente. Não era a voz de pouco antes, direta e presente. Era uma voz de dentro, abafada, como se estivesse vindo de um lugar que ela não abria faz muito tempo. Lara foi até a pia e tocou no ombro da mãe. Marta se virou devagar e Lara viu no rosto dela algo que nunca tinha visto antes com essa clareza. Não era só surpresa, não era só susto, era medo. Um medo antigo, reconhecível, do tipo que não aparece do nada. Aparece quando algo que a pessoa achava que tinha ficado para trás volta a se aproximar. "O que foi?" Lara perguntou mais baixo. "O que tem esse nome?" Marta ficou olhando para a filha por alguns segundos. Abriu a boca, fechou. Olhou para o lado como se estivesse procurando as palavras certas num lugar que não existia naquela cozinha. Depois olhou de volta para Lara com uma expressão que misturava culpa com cansaço. O cansaço de quem carregou algo pesado por tempo demais e sente que o peso está aumentando. "Hoje não", ela disse por fim. A voz estava firme, mas custou. "Hoje eu não consigo, Lara." "Mãe, hoje não", repetiu. E dessa vez tinha um limite na voz que Lara conhecia. O limite que Marta usava raramente, mas que quando usava significava que a conversa tinha chegado até onde ia chegar por aquela noite. Marta pegou a xícara da pia, jogou o chá fora, lavou, secou, guardou. Fez tudo isso devagar, com aquele cuidado mecânico de quem precisa de alguma coisa para fazer com as mãos enquanto a cabeça trabalha em outro lugar. Depois, deu boa noite para a filha com um beijo na testa. O mesmo beijo de sempre, firme e rápido. E foi para o quarto. Lara ficou sozinha na cozinha. Ficou parada no meio do ambiente por um tempo que não soube medir, ouvindo o silêncio da casa e o barulho distante da rua lá fora. Olhou para a pia onde a xícara tinha batido. Olhou para a porta do quarto da mãe, fechada. Sentiu que aquela noite tinha começado com uma humilhação pública e tinha terminado com uma pergunta muito maior do que qualquer coisa que Viviane Rego poderia ter dito no microfone. Um nome. Só um nome. Caio Drummond. E a mãe dela tinha mudado de cor. Lara foi até a janela da cozinha e ficou olhando para a rua por um longo tempo. Tentou lembrar de algum momento em que a mãe tinha mencionado esse nome antes. Não lembrou. Tentou lembrar de alguma vez que Marta tinha ficado assim, daquele jeito, com aquele medo específico no rosto. Não lembrou disso também. O que ela sabia era o seguinte: Marta Vasconcelos não era mulher de se assustar à toa. Tinha criado a filha sozinha, tinha segurado a casa nos momentos mais difíceis, tinha passado por coisas que fariam muita gente desmoronar e continuado de pé, com uma firmeza que Lara sempre admirou, sem conseguir imitar completamente. Se aquele nome tinha feito a mãe largar a xícara e fechar a porta do quarto sem conseguir explicar, então tinha uma história ali, uma história grande, uma história que estava sendo guardada faz tempo demais. E de algum jeito que ela não conseguia explicar, Lara tinha a sensação de que aquela história tinha o nome dela também. Dona Marta não dormiu. Lara sabia disso porque conhecia os sons da mãe. O jeito que ela virava na cama, o barulho leve dos pés no chão quando levantava para beber água, o silêncio pesado demais de quem está deitado, mas não está descansando. A noite inteira foi assim. Lara também não dormiu. Ficou no quarto olhando para o teto, ouvindo a casa respirar e tentando montar um quebra-cabeça sem ter as peças na mão. De manhã, as duas se encontraram na cozinha sem combinar.
Marta já estava de pé quando Lara saiu do quarto, fazendo café com aquele silêncio ocupado de quem precisa de alguma coisa para fazer com as mãos. Lara sentou na mesa e ficou olhando para a mãe. Marta não virou. Serviu o café, colocou a xícara na frente da filha, sentou do outro lado e olhou para a janela. Mãe, eu sei, Marta disse antes de Lara terminar. Eu sei que você quer conversar. Você me assustou ontem. Eu sei. Marta envolveu a xícara com as duas mãos como se precisasse do calor. Só que tem coisa que a gente não sabe como começar. Não porque não quer, é porque não sabe por onde. Lara abriu a boca para responder, mas o portão da frente bateu. As duas olharam ao mesmo tempo para a direção do som. Passos no corredor pequeno do lado de fora. Uma batida na porta. 3 toques, firmes, educados. Lara foi abrir. Nelson Braga estava do lado de fora, com um envelope na mão e aquela postura de assistente que aprendeu a não deixar nada no rosto. Terno discreto, sapato engraxado, olhar direto. Estendeu o envelope para Lara sem rodeio. Bom dia, isso é do Sr. Caio Drummond. Ele pediu que a senhora lesse com atenção. Lara olhou para o envelope, depois olhou para Nelson. Como você sabe onde eu moro? O Sr. Caio tem os recursos necessários para isso, Nelson respondeu com uma neutralidade que não era grosseria nem simpatia. Era eficiência. Ele aguarda uma resposta. Lara pegou o envelope. Nelson acenou levemente com a cabeça e voltou para o carro que estava parado na frente da casa. Não foi embora. Ficou esperando. Lara fechou a porta e voltou para a cozinha. Colocou o envelope sobre a mesa. Marta olhou para ele e o sangue saiu do rosto dela de novo, do mesmo jeito da noite anterior, mas desta vez diferente. Não era susto, era reconhecimento. É da família Drummond, Lara disse. Não era pergunta. Marta assentiu devagar. Lara abriu o envelope. Dentro tinha uma folha dobrada, escrita à mão, com letra firme e organizada. Sem cabeçalho, sem formalidade. Direto. Preciso conversar com a senhorita sobre algo que descobri e que diz respeito às duas, a senhorita e a sua mãe. Não é sobre o que aconteceu ontem à noite, é sobre algo muito anterior a isso. Peço 15 minutos. Sala reservada, 3º andar do hotel. Hoje, se possível. CD. Lara leu 2 vezes. Depois virou a folha para Marta ler. A mãe leu. E quando terminou, ficou com os olhos parados no papel por um tempo que era longo demais para quem tinha acabado de ler 2 linhas. Não vou, Lara disse. Depois do que aquela mulher fez ontem, a última coisa que eu quero é voltar para dentro daquele hotel. Marta não respondeu de imediato. Dobrou a folha com cuidado, devolveu para o envelope e empurrou na direção da filha. Vai, ela disse. Mãe, vai, Lara. A voz não estava alta. Estava firme de um jeito diferente. Firme como quem já tomou uma decisão que custou caro e não vai voltar atrás. Você precisa ir, e quando voltar, eu te conto o que eu devia ter te contado faz tempo. Lara olhou para a mãe por um longo momento. Não havia como discutir com aquele olhar. Pegou o envelope, foi até a porta e fez sinal para Nelson, que estava esperando no carro. Ele ligou o motor. O 3º andar do hotel era diferente do que Lara conhecia. Ela sempre trabalhou nos bastidores. Corredores de serviço, depósitos, salões durante a montagem. O 3º andar era silencioso, com carpete grosso que abafava o som dos passos e uma iluminação que não tentava impressionar ninguém. Nelson a levou até uma sala no fim do corredor. Bateu 2 vezes, abriu a porta e saiu sem entrar. Caio estava de pé quando ela entrou. Não atrás de mesa, não sentado em posição de quem recebe. Estava no meio da sala, como alguém que tinha ficado andando de um lado para o outro e tinha parado quando ouviu a batida. Estava diferente do homem da festa. Sem o brilho social, sem o paletó do evento. Uma camisa simples, expressão sem camada. Parecia mais velho do que pareceu na noite anterior. E, ao mesmo tempo, mais real. Obrigado por vir, ele disse.
Lara não respondeu ao agradecimento. Ficou de pé perto da porta, com o envelope na mão e o olhou diretamente. O senhor tem 15 minutos. Caio assentiu. Pegou algo da mesa. Não era papel. Era uma fotografia. E caminhou até Lara devagar, sem pressa que pudesse parecer ameaça. Parou a uma distância respeitosa e virou a foto na direção dela. Era a fotografia antiga. A mesma que tinha caído do porta-retrato na noite anterior. A mulher jovem com o bebê no colo. A senhorita reconhece alguém nessa imagem? Ele perguntou com uma calma que custava esforço manter. Lara olhou e o estômago sumiu. A mulher da foto era Dona Marta. Mais jovem do que Lara jamais tinha visto a mãe. Devia ter uns 20 e poucos anos, o rosto liso, o cabelo diferente, mas era ela. Inconfundível para quem a conhecia. Lara cresceu olhando para aquele rosto. Reconheceria em qualquer foto, em qualquer luz, em qualquer tempo. O bebê no colo tinha os olhos fechados, recém-nascido, envolto num cobertor simples. Lara não conseguiu falar por alguns segundos. Quando conseguiu, a voz saiu diferente do que pretendia, mais baixa, mais cuidadosa. Onde o senhor achou isso? Estava escondida dentro do porta-retrato que a senhorita derrubou ontem. Caio respondeu. Alguém colocou essa foto ali. Eu preciso descobrir quem e por quê. E o homem? Lara perguntou, olhando de novo para a imagem. Ao lado de Marta, levemente desfocado na borda da foto, dava para ver parte de um ombro, uma mão. Como se a foto tivesse sido cortada, ou como se a pessoa tivesse saído do quadro no último segundo antes do clique. Quem é? Caio ficou em silêncio por um momento. É o que eu preciso confirmar. Lara levantou os olhos da foto e olhou para ele. O senhor já tem uma suspeita. Não era pergunta. E ele não negou. Foi nesse momento que a porta se abriu. Nelson entrou com uma pasta, entregou para Caio sem falar nada e saiu. O olhar que os dois trocaram durou menos de 2 segundos, mas Lara viu. Era o olhar de quem está entregando algo que não é simples. Caio abriu a pasta, leu e ficou imóvel. Lara observou o rosto dele mudar enquanto lia. Não foi uma mudança dramática. Foi sutil, interna, do tipo que aparece nos olhos antes de chegar em qualquer outro lugar. Como se cada linha que ele lia fosse empurrando alguma coisa para dentro que ele não estava preparado para receber. Quando fechou a pasta, ficou em silêncio por tempo longo demais. O que tem aí? Lara perguntou. Caio olhou para ela. Depois olhou para a pasta. Depois de volta para ela. E disse com uma voz que saiu mais pesada do que qualquer coisa que tinha dito até então. Tem o nome de Viviane. O silêncio que caiu na sala era denso. Minha noiva, ele continuou, como se precisasse dizer em voz alta para acreditar. Aparecem registros ligados a um homem chamado Edson Vasconcelos, anos antes de ela e eu nos conhecermos. Fez uma pausa. Esse homem tem o mesmo sobrenome que a sua mãe. Lara sentiu alguma coisa se mover dentro do peito. Não era surpresa. Era o reconhecimento de que o chão estava mudando embaixo dos pés dela e ela ainda não conseguia ver até onde ia a queda. O que isso significa? Ela perguntou, mesmo já sentindo que a resposta ia custar. Significa, Caio disse devagar, escolhendo cada palavra com o cuidado de quem sabe que não tem como desfazer o que vai dizer, que Viviane sabia de alguma coisa sobre a sua família antes de qualquer um de nós imaginar que esse nome existia, e que alguém, em algum momento, fez questão de guardar essa foto dentro de um objeto que ia decorar a minha festa. Lara ficou olhando para ele. Ela sabia, Caio disse, e dessa vez não era pergunta nem conclusão. Era a voz de alguém que está colocando em palavras uma certeza que dói mais do que a dúvida. Ela sempre soube. A sala ficou em silêncio por um longo momento. Lá fora, no corredor, dava para ouvir passos distantes, uma porta fechando, os sons normais de um hotel funcionando. O mundo continuava. E dentro daquela sala, 2 pessoas que não se conheciam 24 horas atrás estavam sentadas com uma verdade no meio que nenhuma das duas tinha pedido para carregar.
Lara se levantou, não de raiva, de necessidade. Precisava de movimento, precisava de ar, precisava de alguma coisa concreta, enquanto a cabeça tentava organizar o que estava recebendo. Eu preciso ir para casa, ela disse. Caio não tentou detê-la. Eu entendo. Lara pegou a bolsa, caminhou até a porta e parou com a mão na maçaneta. Ficou de costas por um momento. Depois se virou. Essa foto, ela disse olhando para a imagem que ainda estava na mão de Caio. O bebê no colo da minha mãe. Fez uma pausa. Quantos anos essa foto tem? Caio olhou para a imagem. Calculou. Uns 26, 27 anos. Pelo estado do papel. Lara tinha 26 anos. Ela e Caio se olharam. E nenhum dos dois precisou dizer mais nada, porque os dois chegaram ao mesmo lugar ao mesmo tempo, e o peso daquele lugar era grande demais para caber em palavras naquele momento. Lara saiu. Desceu pelo elevador sozinha, atravessou o lobby do hotel com o passo firme que aprendeu a usar quando não quer que ninguém veja o que está acontecendo por dentro. E saiu pela porta principal pela primeira vez desde que começou a trabalhar ali. Não pela porta de serviço, pela porta da frente, como alguém que pertence ao lugar tanto quanto qualquer outro. O carro de Nelson estava esperando na calçada. Ela não entrou. Preferiu andar. Precisava do caminho inteiro para se preparar para a conversa que ia ter com a mãe quando chegasse em casa. A conversa que Marta tinha prometido. A conversa que Lara sentia nos ossos. Ia mudar tudo que ela achava que sabia sobre quem era. Marta estava sentada no sofá quando Lara entrou. Não estava fazendo nada, sem televisão, sem livro, sem celular na mão. Estava só sentada, com as mãos no colo e os olhos no meio do nada, do jeito de quem passou horas se preparando para um momento que sabia que ia chegar, e mesmo assim não se sente preparado quando ele chega de verdade. Lara fechou a porta, tirou o tênis sem olhar para o que estava fazendo, atravessou a sala e sentou na poltrona em frente à mãe. As duas se olharam por um momento sem falar, e naquele silêncio tinha tudo: a noite anterior, o envelope, o hotel, a foto, o nome que fez a xícara cair. Tudo estava ali comprimido entre um olhar e outro, esperando para virar palavra. Ele me mostrou uma foto, Lara disse. Você com um bebê no colo. A foto tem 26 anos. Marta fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tinha tomado uma decisão que se via no rosto. A decisão de não fugir mais. Esse bebê é você, Marta disse. Simples, direto, sem preparação, porque não existia preparação suficiente para isso. Lara não respondeu. Esperou. E Marta começou a contar. Começou devagar, com a voz de quem está desenterrando algo que ficou enterrado tempo demais e sabe que vai doer em cada camada. Disse que tinha pouco mais de 20 anos quando conheceu Edson. Que foi numa tarde comum, num lugar comum, do jeito que as histórias que mudam a vida da gente costumam começar. Sem aviso, sem preparação, sem nenhum sinal de que aquilo vai ser o antes e o depois de tudo. Edson Vasconcelos vivia no mesmo círculo, frequentava os mesmos lugares, carregava o mesmo sobrenome por associação. Era diferente dos outros daquele mundo. Pelo menos era o que Marta via na época. Tinha uma leveza que o dinheiro não explica, uma atenção genuína que fazia a pessoa na frente dele sentir que estava sendo realmente vista. E Marta se sentiu vista. Os dois ficaram juntos por quase 2 anos. Não era um relacionamento escondido. Era real, vivido, construído com planos e com futuro. Edson falava em casamento, em casa, em filhos. Marta acreditava porque não tinha motivo para não acreditar. O homem que ela conhecia era inteiro, presente, verdadeiro. O problema era a família. Tomás Drummond nunca aceitou Marta. Não de frente, não com palavras diretas. Era mais sutil do que isso, mais calculado. Comentários sobre origem, sobre o que combinava com o quê, sobre o peso que certas escolhas colocam em cima de um nome. Edson resistiu por um tempo. Defendeu Marta nas reuniões de família, nos jantares onde ela era tratada como visita inconveniente,
nas conversas que Tomás tinha com ele a sós, e das quais Edson voltava sempre um pouco mais fechado do que tinha entrado. E então, numa manhã que começou igual a todas as outras, Edson foi embora. Não teve briga, não teve cena, teve uma ligação curta, uma voz que soava como alguém falando de dentro de um lugar onde tinha sido convencido de que aquilo era o certo, dizendo que precisava de tempo, que as coisas tinham ficado complicadas, que era melhor assim. Marta tentou entender. Tentou ligar de volta. O número mudou na semana seguinte. Ela esperou. Semanas viraram meses, meses viraram uma certeza que ela não queria aceitar. Quando descobriu que estava esperando um filho, tentou contato com a família Drummond. Uma vez só, foi até o endereço que conhecia, tocou a campainha, esperou. Uma moça atendeu o interfone. Jovem, voz firme, educada demais para ser gentileza de verdade. Marta disse que precisava falar com alguém sobre Edson, que era importante, que havia uma situação que a família precisava saber. A moça do interfone ouviu tudo e disse, com aquela calma que é mais fria do que qualquer grito, que Edson havia seguido a vida dele, que não havia nada a ser resolvido e que se Marta aparecesse de novo, as consequências seriam sérias o suficiente para ela não querer descobrir quais eram. Marta nunca voltou. Criou Lara sozinha. Trabalhou dobrado quando precisava, pediu ajuda quando não tinha escolha e construiu uma vida pequena, mas real com o que tinha. E nunca, nenhuma vez, disse para a filha quem era o pai. Disse que tinha sido uma história que não durou, que às vezes a vida é assim e que o amor que existia entre as duas era suficiente para preencher qualquer espaço vazio. Lara ouviu tudo isso sem interromper uma vez sequer. Ficou com as mãos no colo, os olhos na mãe, imóvel como quem sabe que se mover vai fazer alguma coisa desabar. Quando Marta terminou, o silêncio que ficou era diferente do silêncio de antes. Era um silêncio que tinha peso e forma, que ocupava espaço na sala como uma terceira pessoa. A moça do interfone, Lara disse por fim. A voz saiu baixa, controlada. Você saberia reconhecer a voz dela? Marta olhou para a filha. Depois de tanto tempo, tente lembrar. Jovem, educada, fria, voz firme. Marta ficou em silêncio por um momento. E então, algo mudou no rosto dela. Não era certeza. Era a sombra de uma certeza. O tipo de coisa que a gente sente antes de conseguir provar. Por que você está perguntando isso? Lara respirou fundo. Porque Caio Drummond tem documentos que colocam o nome de Viviane Rego, a noiva dele, ligado ao nome de Edson, anos antes de ela e Caio se conhecerem. Marta ficou completamente imóvel. Se foi ela no interfone, Lara continuou, então ela sabia da gravidez. Ela sabia que eu existia antes de qualquer pessoa dessa família, e mesmo assim nunca disse nada. As palavras pousaram na sala com um peso que as duas sentiram ao mesmo tempo. Não era raiva ainda, era o momento anterior à raiva. Aquele instante em que a dimensão de uma coisa se revela inteira e a pessoa ainda está processando o tamanho do que está vendo. Marta se levantou devagar, foi até a janela. Ficou de costas com os braços cruzados sobre o próprio corpo, como se estivesse se segurando por fora, porque por dentro alguma coisa estava prestes a ceder. Eu passei a vida inteira achando que ele foi embora porque escolheu ir, ela disse para a janela, que olhou para mim e decidiu que eu não valia o que custava ficar. Mãe, deixa eu terminar. A voz tremeu, mas não quebrou. Se alguém interferiu. Se alguém sabia e escondeu. Se você existiu por 26 anos sem que o seu pai soubesse que você existia. Marta parou, respirou. Quando continuou, a voz tinha descido um tom, mais funda, mais pesada. Então não foi ele que escolheu ir. Foi uma escolha que fizeram por ele, e por mim, e por você. Lara se levantou, foi até a mãe, e ficou ao lado dela na janela. As duas olharam para a rua por um tempo que não tinha medida certa. Lá fora, o bairro seguia o dia.
Uma criança andando de bicicleta na calçada, um cachorro latindo longe, o som de uma televisão na casa do lado. O mundo completamente alheio ao que estava sendo remontado dentro daquela sala. "O que você quer fazer?" Lara perguntou. Marta ficou em silêncio por um longo momento. Depois se virou para a filha com um olhar que Lara não via desde os dias mais difíceis. Um olhar que misturava dor com uma determinação que não pedia licença para existir. "Quero saber a verdade inteira", Marta disse. "Toda ela. E quero que quem escondeu essa verdade olhe para você e entenda o tamanho do que fez." Caio não voltou para o escritório depois que Lara foi embora. Ficou na sala reservada do terceiro andar, com a pasta de Nelson aberta na mesa e a fotografia antiga ao lado. E passou um tempo que não soube medir, tentando organizar o que tinha na frente em algo que fizesse sentido sem doer tanto. Não conseguiu as duas coisas ao mesmo tempo. O nome de Viviane aparecia nos documentos de um jeito que não dava para ignorar e não dava para explicar de forma inocente. Não era coincidência de sobrenome, não era homônimo, não era registro duplicado por erro de sistema. Era ela, data de nascimento, número de documento, endereço da época. Uma jovem de família tradicional que havia feito contato com registros ligados a Edson Vasconcelos num período específico. O mesmo período em que Marta havia tentado contato com a família e sido dispensada por uma voz no interfone. Caio fechou a pasta, abriu de novo, fechou outra vez, ligou para Nelson. "Preciso que você localize uma médica. O nome é Helena Moura. Ela atendeu pacientes numa clínica particular no bairro antigo da cidade, faz uns 26, 27 anos. Pode ter se aposentado, pode ter mudado de endereço, me acha ela." Nelson não perguntou por quê. Era pago para isso também. Silvia Rego não era do tipo que esperava as coisas acontecerem. Era do tipo que ia atrás, descobria e decidia sozinha o que fazer com o que encontrava. Enquanto Viviane passava a manhã numa sessão de estética, fingindo que estava tranquila, Silvia estava do outro lado da cidade, num café pequeno, com o notebook aberto e 2 cafés já tomados, juntando pedaços de uma história que estava ficando grande demais para caber numa xícara. Ela tinha começado pela funcionária. Nome, endereço, histórico no hotel, fácil. Mas quando puxou o sobrenome Vasconcelos, no contexto da família Drummond, alguma coisa não fechou. Havia uma lacuna num período específico, uma movimentação de Tomás Drummond que envolvia pagamentos para terceiros sem descrição clara, e um nome que aparecia numa única referência e sumia: Edson. Silvia conhecia Viviane faz 40 anos. Conhecia cada camada, cada versão, cada máscara. E conhecia também as histórias que Viviane nunca contou, as que ficavam guardadas não por vergonha, mas por utilidade. Viviane não escondia coisas por medo. Escondia porque sabia que informação guardada na hora certa vale mais do que informação usada cedo demais. Silvia fechou o notebook, pagou os cafés e pegou o telefone. "Preciso conversar com você", ela disse quando Viviane atendeu. "Não por telefone. Hoje." Nelson localizou a doutora Helena Moura até o fim da tarde. Aposentada havia alguns anos, morava num apartamento tranquilo, no mesmo bairro onde havia mantido o consultório décadas atrás. Caio foi pessoalmente, sem Nelson, sem assistente, sem nenhum intermediário. Tocou a campainha e esperou. A médica que abriu a porta tinha cabelos completamente brancos e olhos que ainda funcionavam com a precisão de quem passou décadas observando pessoas. Olhou para Caio por um momento antes de falar. "Posso ajudar? Doutora Helena, meu nome é Caio Drummond. Preciso conversar sobre uma paciente que a senhora atendeu há muitos anos. Sei que é um pedido incomum, mas é urgente e é sério." A médica ficou em silêncio por um momento. Depois abriu a porta um pouco mais. "Entre." A sala era organizada com o cuidado de quem tem tempo para cuidar das coisas. Livros em ordem, plantas na janela, uma xícara de chá ainda quente sobre a mesinha.
Caio sentou onde ela indicou e foi direto ao ponto. Contou sobre Marta, sobre a gravidez, sobre a tentativa de contato com a família, sobre a voz no interfone. Não mencionou Viviane ainda. Só perguntou se a médica se lembrava de uma paciente chamada Marta Vasconcelos naquele período. A doutora Helena ficou em silêncio por um momento longo. Sigilo médico não expira com o tempo, ela disse. Não estou pedindo prontuário, Caio respondeu. Estou perguntando se alguém, além da paciente, teve acesso a informações sobre ela durante aquele período. E médica olhou para ele com aqueles olhos que não perdiam nada. Por que isso importa agora? Porque existe uma mulher que criou uma filha sozinha por 26 anos, acreditando que foi abandonada por escolha. E estou descobrindo que pode não ter sido assim. Doutora Helena ficou imóvel por alguns segundos. Depois se levantou, foi até a janela e ficou de costas por um momento. O mesmo gesto que Marta tinha feito pela manhã e que Caio reconheceu como o gesto de alguém que está pesando uma decisão que já deveria ter sido tomada antes. Teve uma moça, a médica disse para a janela. Jovem, bem vestida, educada demais para ser gentileza de verdade. Fez uma pausa. Apareceu no consultório dizendo que era familiar da paciente. Perguntou sobre a gravidez, sobre a saúde, sobre datas. Eu não dei detalhes, mas confirmei que a paciente estava grávida porque achei que era alguém próximo tentando ajudar. Caio sentiu o estômago fechar. A senhora se lembra do rosto dela? A doutora Helena se virou. Depois de tanto tempo, rostos mudam. Caio tirou o celular do bolso. Abriu uma foto pública, de evento social, que qualquer um podia achar numa busca rápida. Virou a tela na direção da médica sem falar nada. A doutora Helena olhou, e o silêncio que veio depois durou tempo suficiente para Caio entender a resposta antes de ela abrir a boca. O cabelo era diferente, a médica disse por fim. Mais curto, mas os olhos são iguais. Parou. Essa moça sabia que a paciente estava grávida antes de qualquer pessoa da família. Caio guardou o celular. Ficou sentado por um momento com as mãos entrelaçadas na frente do rosto, olhando para o chão, respirando num ritmo que estava custando manter. A foto que havia mostrado para a doutora Helena era de Viviane. Ela sabia. Havia ido pessoalmente ao consultório. Havia confirmado a gravidez. E depois foi até o interfone e disse para Marta que haveria consequências se ela aparecesse de novo. 26 anos. Lara tinha existido por 26 anos sem que o pai soubesse. E a mulher que estava prestes a se tornar parte da sua família tinha segurado essa informação durante todo esse tempo como se fosse uma carta guardada para ser jogada na hora certa. Ou nunca jogada, porque cartas assim valem mais guardadas do que reveladas. Caio se levantou, agradeceu à médica com uma voz que saiu mais controlada do que ele se sentia, e saiu. Do lado de fora, ficou parado na calçada por alguns instantes, com o sol da tarde batendo no rosto. Ligou para Nelson. Cancela tudo que tiver na minha agenda para amanhã. Fez uma pausa. E descobre onde Edson está. Endereço, telefone, tudo. Preciso ir até ele pessoalmente. Desligou. Ficou olhando para a rua. Em algum lugar daquela cidade, Lara Vasconcelos estava tentando digerir o que a mãe tinha contado. Marta estava carregando décadas de uma dúvida que ia se transformar em outra coisa quando soubesse a verdade inteira. E Viviane estava num salão de beleza, ou num almoço, ou em qualquer lugar onde pessoas assim ficam quando acham que o mundo está sob controle, sem saber que o que ela havia enterrado 26 anos atrás estava prestes a subir à superfície com tudo que trouxe junto. Caio colocou as mãos nos bolsos e começou a andar. Amanhã ele ia encontrar Edson, e dessa vez não havia nada que pudesse parar essa conversa. Nelson mandou o endereço de Edson ainda naquela noite. Uma cidade a 4 horas de distância, numa rua simples, numa casa que o satélite mostrava pequena e cuidada. Caio saiu antes do sol nascer, sozinho, sem avisar ninguém.
Viviane mandou mensagem perguntando onde ele estava. Ele respondeu que tinha um compromisso de trabalho. Ela mandou um emoji. Ele não respondeu mais. A estrada era longa e reta, daquele tipo que dá espaço demais para a cabeça trabalhar. Caio passou as 4 horas sem música, sem podcast, sem nada. Só o som do motor e o peso do que estava levando para entregar para um homem que não pediu para receber. Chegou de manhã. Ficou parado na frente da casa por alguns minutos antes de sair do carro. A casa era exatamente o que o satélite mostrava. Pequena, bem cuidada, com uma planta na janela e tinta relativamente nova na fachada. O tipo de lugar que uma pessoa arruma com cuidado quando não tem muito, mas faz questão de manter o que tem. Tocou a campainha uma vez. Edson Vasconcelos abriu a porta usando uma camisa simples e uma expressão de quem estava esperando o entregador de mercado. Quando viu Caio, a expressão mudou. Não de susto, mas de reconhecimento lento, como quando a pessoa vê alguém que conheceu num outro tempo e precisa de um segundo para encaixar o rosto no lugar certo. Caio, ele disse. Não era pergunta. Posso entrar? Edson abriu a porta. A sala era simples e organizada. Edson fez café sem perguntar se Caio queria, do jeito que pessoas criadas com hospitalidade fazem no piloto automático, mesmo quando estão com a cabeça em outro lugar. Colocou as 2 xícaras sobre a mesa e sentou do lado oposto. Caio foi direto. Não havia jeito gentil de entregar aquilo, então não tentou inventar um. Contou tudo. Lara, Marta, a festa, a foto dentro do porta-retrato, os documentos de Nelson, a visita à doutora Helena, a confirmação de que Viviane havia estado no consultório. Contou em ordem, sem pular, sem suavizar. Edson ouviu tudo sem interromper uma vez. Quando Caio terminou, o silêncio durou tempo suficiente para o café esfriar. Edson estava com as mãos em volta da xícara, os olhos baixos, imóvel. Caio observou o rosto dele e viu alguma coisa acontecendo ali que não tinha palavras certas. Era como assistir uma pessoa remontar internamente uma história inteira que ela achava que sabia e descobrir que as peças não ficavam no lugar onde sempre estiveram. Eu tentei voltar, Edson disse por fim. A voz saiu baixa, enrouquecida, como de quem não usava aquele tom faz muito tempo. Umas 3, 4 vezes. Sempre aparecia algo, uma mensagem dizendo que ela havia seguido a vida, que tinha ido embora, que não queria mais contato. Fez uma pausa. Achei que era ela que não queria mais, que tinha sido eu que tinha machucado demais e ela tinha fechado a porta. Não foi ela, Caio disse. Eu sei. Edson levantou os olhos. Eu sei disso agora. Você tem uma filha, Caio disse. Simples, direto. As 3 palavras mais pesadas que havia dito na vida. Edson ficou olhando para ele por um momento. Os lábios se moveram sem sair som. Depois ele se levantou, foi até a janela, a mesma janela com a planta que dava para ver da rua, e ficou de costas, com os ombros levemente curvados, como alguém que recebeu um peso que não esperava e ainda está decidindo como carregá-lo. Quando se virou, tinha lágrimas descendo pelo rosto sem nenhuma cerimônia. Não era choro com contorção, era o tipo silencioso que escorre antes de a pessoa perceber que começou. Como ela se chama? Lara. Edson repetiu o nome baixinho, para si mesmo, como se estivesse testando o som. Quantos anos? 26. Ele fechou os olhos. 26 anos. Uma vida inteira que existiu sem que ele soubesse que existia. Eu preciso ir, ele disse. Eu sei, Caio respondeu, mas precisa ser do jeito certo. Lara precisa saber antes, Marta também. Caio ligou para Lara ainda do carro, na frente da casa de Edson. Ela atendeu no segundo toque, como alguém que estava esperando, que sabia que a próxima ligação ia importar. Caio disse que havia encontrado Edson, que ele estava bem, que sabia de tudo e que queria conhecê-la. Disse com cuidado, mas sem rodeio, porque Lara era o tipo de pessoa que merecia a verdade direta, sem embrulho. Do outro lado da linha, houve um silêncio. Depois, ele sabia de mim? Não sabia.
Ficou sabendo agora. Outro silêncio, mais longo. E minha mãe? Ela precisa saber também, antes de qualquer encontro. Eu conto para ela. Caio organizou tudo para 2 dias depois. Um lugar neutro, sem luxo, sem simbolismo forçado. Uma sala simples numa pequena pousada fora do centro, longe do hotel, longe de qualquer coisa que lembrasse o que havia acontecido na festa. Só uma mesa, cadeiras e espaço suficiente para uma conversa que estava esperando faz mais de 2 décadas. Naqueles 2 dias, Viviane ligou 4 vezes. Caio atendeu 2, respondeu com respostas curtas, que não entregavam nada. Silvia mandou mensagem para ele, não para Viviane, para ele, dizendo apenas: eu sei mais do que você pensa, e acho que você também já sabe. Caio não respondeu, mas guardou. Marta entrou na sala primeiro. Lara veio ao lado, de mão dada com a mãe. Não porque Marta pediu, mas porque Lara simplesmente pegou a mão dela no corredor e não soltou. As 2 sentaram. Caio estava num canto discreto, presente só porque era necessário. Edson entrou alguns minutos depois. O momento em que Marta o viu foi o tipo de coisa que não se descreve sem diminuir. Ela parou no meio de um movimento. Tinha acabado de soltar a mão de Lara para pegar a bolsa que estava escorregando do ombro. E ficou exatamente assim, parada, com a bolsa na metade do caminho e os olhos fixos na porta. Como se o tempo tivesse decidido parar só naquele pedaço da sala. Edson caminhou devagar, parou na frente dela e disse com uma voz que saiu inteira apesar de tudo: eu não sabia, Marta. Juro por tudo que eu não sabia. Marta não respondeu com palavras. A bolsa escorregou completamente, bateu no chão, e ela não abaixou para pegar. Ficou olhando para ele com os olhos cheios de uma coisa que não era só tristeza e não era só alívio. Eram as 2 coisas ao mesmo tempo, misturadas com décadas de uma pergunta que finalmente tinha resposta. E então desmoronou. Não de fraqueza, de alívio. O tipo de desmoronar que acontece quando a pessoa finalmente pode parar de segurar. Edson a abraçou. E os 2 ficaram assim, parados no meio daquela sala simples, enquanto 26 anos de silêncio forçado encontravam um lugar para pousar. Lara assistiu tudo isso do lugar onde estava sentada. Sentiu uma dor que não tinha nome certo, e ao mesmo tempo uma estranheza boa, como de quem está vendo uma ferida antiga finalmente sendo cuidada. Passou a mão no próprio rosto sem perceber. Edson se virou para ela. Olhou para a filha pela primeira vez na vida. Ficou parado a alguns passos de distância, com os olhos percorrendo o rosto de Lara, como se estivesse tentando encontrar algo que reconhecesse, e encontrou, porque estava lá. Estava nos olhos dela, no jeito que ela segurava o queixo levemente erguido, mesmo quando estava com medo. Ele estendeu a mão devagar, hesitou. E Lara foi quem se levantou, foi quem deu o passo, foi quem chegou até ele. E encostou a testa no ombro de um homem que era pai dela faz 26 anos, sem que nenhum dos 2 soubesse. Ficaram assim por um tempo que não tinha medida. Caio olhou para a cena do canto onde estava e sentiu alguma coisa se mover dentro do peito que ele não conseguiu nomear direito. Saiu discretamente, fechou a porta com cuidado e ficou do lado de fora no corredor, encostado na parede, olhando para o teto. O celular vibrou. Era Viviane. Ele olhou para o nome na tela por um momento longo e não atendeu. Silvia Rego não era do tipo que pedia desculpa, era do tipo que resolvia. E quando bateu na porta do apartamento de Caio naquela manhã, sem avisar, sem mandar mensagem antes, sem dar chance para ele se preparar, estava com uma pasta na mão e uma expressão de quem passou a noite inteira decidindo se ia ou não ia fazer aquilo, e chegou na conclusão de que não tinha mais como não fazer. Caio abriu a porta, viu Silvia, viu a pasta. "Entra", ele disse. Silvia entrou, colocou a pasta sobre a mesa da sala e ficou de pé. Não sentou. Era o tipo de conversa que ela precisava ter de pé. "Eu sabia faz tempo", ela disse sem preâmbulo. "Não tudo,
mas sabia que Viviane havia interferido em alguma coisa antes de você aparecer na vida dela. Ela deixou escapar uma vez, num momento em que achava que eu não estava prestando atenção. Fez uma pausa. Eu estava sempre prestando atenção. Por que você não falou antes? Porque eu não sabia o tamanho. Silvia olhou para a pasta. Agora sei. E o que está aí dentro é tudo que consegui juntar. Registros, datas, um depoimento escrito da doutora Helena, que ela aceitou dar quando eu fui até ela ontem. Levantou os olhos para Caio. Eu não sou minha irmã. E não vou ser cúmplice de algo que destruiu a vida de uma família inteira. Caio ficou olhando para ela por um momento. Você sabe o que isso significa para Viviane? Sei. Silvia pegou a bolsa, foi até a porta, parou com a mão na maçaneta. Significa que ela vai ter que olhar para a verdade pela primeira vez na vida. E isso, pelo menos, é justo. Saiu sem esperar resposta. Caio ficou parado no meio da sala com a pasta na mão. Depois, pegou o celular e ligou para Viviane. O encontro entre os dois aconteceu no mesmo hotel. Não no salão de gala, não numa sala reservada com carpete grosso. Num café simples do térreo, com luz natural e gente passando do lado de fora. Caio escolheu o lugar de propósito. Viviane chegou com o sorriso de sempre, mas os olhos já estavam calculando antes de sentar. Caio colocou a pasta sobre a mesa sem dizer nada. Viviane olhou para a pasta, olhou para ele, e o sorriso foi diminuindo milímetro por milímetro, enquanto ela processava o que estava vendo. Você foi ao consultório da doutora Helena, Caio disse. Confirmou a gravidez de Marta Vasconcelos. Depois foi até o interfone da família e disse para ela que havia consequências se aparecesse de novo. Fez uma pausa. Edson tentou voltar várias vezes. Você interceptou. Lara existiu por 26 anos sem que o pai soubesse. Viviane não respondeu de imediato. Ficou com os olhos na pasta por alguns segundos. Depois, levantou o rosto com uma expressão que Caio nunca tinha visto. Não era remorso, era cálculo. Você não entende como as coisas funcionavam naquele círculo. Edson não era certo para a família. Aquela mulher... Para! A voz de Caio saiu baixa. Não era raiva. Era o tom de quem não tem mais nada a negociar. Não me explica, não justifica. Só me responde uma coisa. Olhou para ela diretamente. Você sabia que ela estava grávida e escolheu não contar para ninguém. Isso é verdade? Viviane ficou em silêncio. E o silêncio foi a resposta. Caio se levantou. O noivado acabou. Disse sem drama, sem volume, com a clareza de uma decisão que já estava tomada antes mesmo de sentar naquela cadeira. Os documentos vão ser entregues para a família Drummond. O que eles fazem com isso é decisão deles. Pegou a pasta. Mas Lara vai ter o lugar que sempre foi dela. Isso não é negociável. Saiu. Viviane ficou sentada sozinha no café com a luz da manhã, batendo na mesa vazia. E pela primeira vez em muito tempo, sem nenhum plano na cabeça. Tomás Drummond chegou ao Grand Hotel Seralvo naquela tarde sem que ninguém pedisse. Caio havia mandado mensagem contando o que havia descoberto, sem acusação, sem exigência, só os fatos. Tomás leu, ficou em silêncio por algumas horas e então foi. Caio estava no lobby quando o pai entrou. Os dois se olharam por um momento. Tomás estava diferente, sem a postura de patriarca, sem o peso do nome funcionando como armadura. Era um homem mais velho do que parecia ser normalmente, carregando algo que estava ficando pesado demais para carregar sozinho. Onde ela está? Tomás perguntou. Quem? A moça. Lara. Caio apontou para o salão interno onde Lara, Marta e Edson estavam reunidos. Os três juntos pela segunda vez, ainda se redescobrindo, ainda aprendendo o ritmo de uma família que estava começando do zero no meio da vida. Tomás foi até a entrada do salão e parou. Ficou observando por alguns segundos. Edson sentado ao lado de Marta, Lara em frente aos dois, os três conversando com aquela cautela de quem está construindo algo frágil e sabe que precisa de cuidado. Depois entrou. Os três pararam quando o viram. Tomás foi até Marta primeiro.
parou na frente dela e o orgulho que havia carregado a vida inteira cedeu com uma visibilidade que todo mundo na sala sentiu. Eu fiz uma escolha errada, ele disse. A voz não tremeu, mas custou não tremer. Não uma vez, várias vezes. E as consequências do que eu fiz chegaram até pessoas que não tiveram culpa de nada. Olhou para Lara. Até você que nem existia ainda. Marta ficou em silêncio. Lara ficou em silêncio. Edson foi quem falou. Pai. Usou a palavra com um peso específico, como quem está reposicionando alguém num lugar que ficou vazio. Já passou. Não passa assim, Tomás respondeu. Não deveria passar assim. Olhou de volta para Marta. Mas se você um dia conseguir, não hoje, não agora, eu gostaria de pedir perdão de verdade, do jeito que devia ter pedido faz muito tempo. Marta ficou olhando para ele por um longo momento. E então disse algo que ninguém na sala esperava. Não um perdão limpo, não uma recusa, mas algo no meio que era mais humano que os dois. Eu não sei ainda se consigo, mas eu ouvi. E isso já é mais do que eu esperava receber. Tomás assentiu. Não pediu mais do que isso, e não era pouco. 2 dias depois, Caio foi até o hotel cedo, antes de qualquer funcionário, antes de qualquer movimento. Subiu até o 3º andar, foi até a sala onde havia recebido Lara pela primeira vez e ficou parado na frente do porta-retrato que havia sido trocado depois da noite da festa. Um novo, sem foto escondida dentro. Nelson tinha descoberto, por meio dos registros de acesso antigos do hotel, que Edson havia estado ali anos atrás, numa visita de trabalho. Havia entrado num salão durante a montagem de um evento, ficado por alguns minutos e saído. A câmera do corredor mostrava ele parado na frente da mesa de decoração. Ninguém havia entendido por que na época. Agora Caio entendia. Edson havia deixado a foto ali. Num gesto que não era planejado e não era simbólico, era só o gesto de alguém que não conseguia apagar completamente o que amava. E encontrou um jeito de deixar alguma coisa dela num lugar que existia no mundo, mesmo que ninguém soubesse. E anos depois, essa foto caiu no chão na noite certa, na frente da pessoa certa, e começou tudo. Caio desceu pelo elevador com um envelope dourado na mão. Atravessou o lobby e saiu pela porta principal. Lara estava na calçada. Havia chegado cedo também, sem combinar, como se soubesse que aquele momento precisava de luz de manhã e não de tarde. Ela estava de pé na entrada do hotel com o mesmo porte de sempre. Cabeça erguida, olhar direto, a mesma dignidade que havia carregado saindo daquele salão com todos os celulares apontados para ela. Só que desta vez havia algo diferente nos olhos. Não era alívio, não era alegria. Era a expressão de quem finalmente está no lugar certo e sabe disso. Caio parou na frente dela. Estendeu o envelope. Desta vez, ele disse, o seu nome está na lista. Lara olhou para o envelope, olhou para ele e pegou, não com pressa, com o cuidado de quem sabe o peso do que está recebendo. Dentro havia um convite dourado para um evento pequeno, íntimo, naquele mesmo hotel. E abaixo do nome dela, escrito à mão por Caio, uma linha curta. Você sempre pertenceu aqui. Lara dobrou o convite com cuidado, guardou e ficou olhando para a entrada do hotel por um momento. Depois se virou para Caio e disse apenas, obrigada, por não ter parado quando podia ter parado. Caio não respondeu. Não precisava. Lara entrou pelo hotel pela porta da frente pela 2ª vez na vida. Atravessou o lobby com o mesmo passo firme de sempre. Mas desta vez não havia pressa. Não havia cabeça baixa. Não havia nada a esconder ou a carregar que não fosse dela por direito. Lá dentro, Edson e Marta estavam esperando. E pela primeira vez em 26 anos, uma família que quase nunca existiu ocupou o espaço que sempre foi dela.